Olá, pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa aula de manejo sanitário, essa é a parte 2, que a gente vai falar das principais doenças virais dos equídeos. Doenças virais de equídeos, né, são muito importantes aí, a gente vai falar das principais. Não há como dar aula de equidiocultura, de sanidade, sem falar de raiva, né? É uma doença aí neurológica fatal. Lembrando que aqui são abordados aspectos zootécnicos e não tão clínicos assim, né? É uma doença endêmica no Brasil, então os casos circulam, o vírus está aí, né, presente na nossa situação aqui de país, né? Inclusive com casos em seres humanos, porque é uma zoonose, uma doença importante aí, né? É um lissavírus, Rhabdoviridae, a família, e é um vírus neurotrópico, então ele corre ali, né? Ele vai correr, não, ele vai migrar, né? Em células nervosas, né? Do ponto de transmissão até o sistema nervoso central, que, né? Onde se multiplica e provoca mais danos. A transmissão é pela mordedura do animal infectado, que principalmente nos herbívoros, né, bovinos e equinos, é a mordedura de morcegos hematófagos, né, desses serizinhos aqui, igual esse da imagem, né, que é um morcego hematófago. A gente vê aí pela característica, né, das narinas, né, essa narinazinha que parece uma ferradurazinha, que é característica aí, né, dos morcegos hematófagos, e essa fenda, né, aqui no lábio inferior, característica, né, também dos morcegos hematófagos. Então, o que a gente pode fazer, né? Logo após a exposição, limpar a mordedura, né? Lavar o local com água e sabão para tentar evitar o estabelecimento da infecção, é o mesmo que é recomendado para o ser humano, né? A gente vai lá e lava o local da mordida. O animal suspeito é isolado, né? Ter o mínimo de manipulação com esse animal, para que o animal venha a morrer da doença, para que o material seja mandado para diagnóstico definitivo, sendo coletado esse material, né? Por veterinário responsável pela necropsia e pela coleta do material. Ah, professora, mas o animal vai ficar sofrendo ali. Vezes isso é importantíssimo para o diagnóstico, porque assim, se eu fizer eutanásia do animal suspeito, eu não vou saber, porque senão pode ser que não tenha dado tempo ainda, né, de ocorrer a resposta do animal e as lesões características ali no sistema nervoso central, para que seja feito, né, realmente o diagnóstico ali da raiva. Então, com o que a gente trabalha? Com prevenção, né, a vacinação aí após 3 meses de idade dos potros, com aplicação intramuscular da vacina específica para equino, porque se for vacina só de bovino, né, pode ter risco de reação ao veículo e não funcionar bem no equino. E nas éguas gestantes, né, aí 1 mês antes da data de parto prevista, a gente precisa, né, fazer vacinação contra a raiva. Então, a gente vê aqui, né, nessa imagem, um animal, inclusive, né, contido aí por cachimbo, né, ou cambão, é um animal com raiva, né? Sedado, igual eles colocam aqui, né? Sedado uma dose muito forte para, né, proceder na sequência à eutanásia desse animal, porque não sobrevive, né? Animal com raiva. E se o equino com raiva correr o risco, né, de sobreviver, pode ser que possivelmente, né, esse animal desenvolva problemas aí de nós trabalharmos com um animal que não tem uma resposta nervosa que a gente gostaria que ele tivesse. Então, assim, não tem caso de animal que sobreviveu à raiva. De seres humanos, um ou outro. Mas as pessoas ficam com prejuízo neurológico permanente. Então, né, no caso dos animais, a gente opta por fazer o sacrifício, né, a eutanásia desse animal. Aí a vacinação, né, intramuscular do equino, vejo que a seringa está em ângulo aproximado de 90 graus, com o pescoço aí do animal, né, e essa aplicação da vacina aí contra raiva. Na sequência aqui, a gente tem, né, falando de influenza, que é a gripe dos equinos. É doença respiratória aguda, né, muito contagiosa, influenza equino do tipo
H7N7, influenza equino, né? A, equino 2, H3N8. Equinos de todas as idades, né? Mas os animais mais acometidos são os de 2 a 3 anos, justamente, né? A faixa de animais que estão mais estressáveis aí no momento que é geralmente que a gente trabalha a doma desses animais, às vezes há bastante trânsito, né? Manda para domar em outro lugar. E existe também, né, um maior risco entre os animais de 2 a 6 meses, porque 6 meses é onde está desmamando, é outro momento de estresse. E, né, a partir de 2 meses, os animais começam, né, a ver a perda de anticorpos passivos. Então, tem que estar atento aí para o momento da vacinação da gripe equina, que como a nossa, né, o animal fica letárgico, não quer comer, né? Pode espirrar e tossir, descarga nasal, há um aumento nos linfonodos, né, regionais ali da cabeça e febre, né, nesse animal. Aqui outro sintoma, né, o animal com a narina e o nariz escorrendo, igual quando a gente está gripado. E outro sintoma é esse aqui, né, que é o animal com lacrimejamento. Tem que tomar cuidado que só um desses sintomas isolados, né, pode não ser gripe, né, que às vezes a gente tem excesso de poeira, mosquito, que também pode, né, provocar esse lacrimejamento aí da gente trabalhar com somente um sintoma isolado não é indício, né, que o animal tem. O que tem durante a criação de equino, né, que favorece o vírus, né? Muitos animais em contatos próximos e em ambientes fechados, né? Centro de treinamento, pista de corrida, exposições, por isso também é mais frequente no inverno e primavera, né? Inverno igual a gente, né? O ar fica mais seco, tem mais poeira, primavera tem mais pólen, né? Uma época ali de transição, também que o animal tá vindo do inverno, geralmente com a nutrição um pouco comprometida, principalmente nas nossas condições tropicais, né? Que falta muita forrageira de qualidade, principalmente no inverno, na época seca. E apesar, né, de ser de baixa mortalidade, a gripe igual a gente, mas tem o risco de infecções bacterianas secundárias. Então, às vezes a coisa começa como uma gripe que progride, né, para uma doença um pouco mais séria depois dessa gripe. Pneumonias, por exemplo. Né? E o cavalo que teve o pulmão comprometido por pneumonia, dependendo da gravidade dessa pneumonia, ele pode, né, não fazer mais as funções atléticas como desejado, porque a capacidade respiratória ali de uma parte do pulmão foi comprometida por doença. A transmissão, então, de gripe, né, por contato direto com as secreções, a inalação de aerosóis, vejam aqui que no equino já foi testado os aerosóis da influenza equina até 35 metros, eles podem atingir, então, assim, uma distância grande, né? E além disso, fômites, né? Fômites são todos aqueles instrumentos e utensílios que podem estar em contato entre animais diferentes. Por isso que a gente sempre preconiza, né? Cada equino, a sua manta, a sua sela, seu cabresto, a sua embocadura, até mesmo, né, as ajudas, se caso utilizar chicote, espora, isso aí é de cada animal que a gente tem que utilizar. Raramente feito, né, nas propriedades, mas é o que a gente tem que recomendar aqui, o uso individual de equipamentos. E tomar muito cuidado nesse caso aqui, né, com baldes, né, balde de ração, fornecimento, tudo tem que ser separado do animal que está com gripe. A prevenção que a gente faz é tentar evitar a disseminação, né, e a introdução de cepas do vírus na população e aumentar a imunidade dos animais e da população vacinando, né, vacinando sempre falando que é vacina para clinicamente normais, né? Dos potros aos 6 meses de idade, com 2 vacinações em intervalos de 3 semanas e o reforço anual. Dependendo do risco, né, esse reforço pode ser reduzido para cada 6 ou 4 meses, porque esse é um animal que a gente sabe que vai para a exposição. Então, antes da exposição, a gente faz o protocolo de influenza, a gente não vai correr o risco de que eu tenha uma quebra de sistema imune. A gente sabe que as vacinas, nenhuma vacina é 100%, de ter uma, né, depressão do sistema imune ali por estresse, ou que a vacina não funcione de maneira adequada, ou que esteja no finalzinho da imunidade ali naquele 1 ano.
e aí a gente vacina de novo, né? E para evitar esse sintoma aí, né, o animal espirrando aí com muita secreção, algumas vacinas, né, em cima a vacina que tem só influenza, né, equina, aqui na parte de cima, essa verdinha, e embaixo, né, vacina associada de vários antígenos aí, né, mas que também tem a influenza equina, né, contra a encefalomielite, leste-oeste, influenza equina e tétano, né, que é essa vacina aí. Então, durante o surto, né, animais infectados com doença clínica e infectados, seguramente infectados, removidos e isolados por 3 a 4 semanas, né, ventilar as instalações e desinfetar se possível, evitar, né, a movimentação de equinos entre cocheiras e piquetes durante o surto. Nenhum equino deve ser introduzido ou deixar o local de doença de gripe por até 28 dias após o aparecimento do primeiro caso, mais seguro 30 dias, né? Que é o período aí que a gente precisa esperar, suspender treinamentos e provas e melhorar mais ainda as medidas de higiene, né? Limpeza de coxo, de utensílio e diminuição da disseminação por fomites, que é aquilo que a gente falou, né? De cada equipamento ser para cada animal. Encefalomielite equina é outra que tem importância para a saúde pública, porque é uma doença viral, é uma doença nervosa, né? O nome já diz aí, encefalomielite, né? Inflama o encéfalo e a medula, sistema nervoso central. E aí os vírus, né? Encefalite equina ocidental, oeste, oriental, né? Oeste, ocidental, leste, encefalite equina venezuelana. E os reservatórios dessas doenças, né? São animais silvestres e aves migratórias, como está mostrado nesse ciclo aqui, né? Que esses animais, né, transmitem, fica circulando esse vírus entre o vetor, né, esse mosquito que é vetor aqui, e que, né, esse mosquito vai, né, fazer a sua, vamos dizer assim, o seu repasto, né, comer sangue, puxar sangue lá do cavalo ou do ser humano e transmitir, né, essa encefalite equina. E vejam aqui, né, o risco que a gente está correndo, várias espécies de Aedes, né, que inclusive o Aedes aegypti aí pode transmitir encefalite equina. E o sintoma é esse, né, o animal se apoia sobre obstáculos, perde o equilíbrio, assim, o animal quando tá desse jeito aqui, a gente tá mostrando pra gente assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça violenta, tô pressionando assim contra um obstáculo para poder ver se a minha cabeça para de doer um pouquinho aqui. Tá contando isso pra gente. Esse aqui é de um artigo que eu peguei, né, que é um surto de encefalomielite equina leste na ilha de Marajó, no Pará. E vocês vejam o equino aqui, coitado, né? Cabeça baixa, com a carinha assim, todo doente, e o corpo apoiado nessa palmeira aqui, justamente para tentar manter o equilíbrio, porque o sistema nervoso central dele já não está funcionando de maneira adequada. A transmissão, né, por artrópodes sugadores de sangue, principalmente os mosquitos aí, e podendo ocorrer também transmissão transplacentária. A prevenção de encefalomielite, né, redução dos insetos e isolamento de animais infectados, né, do rebanho aí, por isso que a gente pôs aí, né, isolar os animais. A vacinação reduz o risco da doença nos animais, evita viremia, né, propagação da doença, 2 doses com intervalos de 10 a 21 dias, aí justamente quem é o responsável técnico pelo plantel vai ter que optar, porque vai depender muito se, né, o desafio é grande, se tá num surto, se não tá, né, se é uma vacinação de rotina, se é uma vacinação em surto, dos animais que estão em risco ali, mas que estão sadios, né, que ainda não entraram em contato com o vírus, mas que podem entrar, por ser do mesmo rebanho, né, e a revacinação anual desses animais. Potros vacinados são vacinados com menos de 6 meses, né? Devem ser revacinados com 1 ano, principalmente nas áreas de risco. E aqui nós temos exemplos, né, de 2 vacinas, uma associada, né? Esse número 8 aqui, né? Significa que tem 8, não são 8 agentes diferentes, são 8 diferentes antígenos, né? Imunógenos, porque assim a doença é contra encefalomielite, influenza, rinopneumonite, tétano.
mas existem, né, igual aqui no caso da encefalomielite equina, diferentes cepas que estão dentro, sim, dessa vacina aqui, que tem 8 imunógenos. E aqui, né, a vacina é inativada contra encefalomielite leste-oeste, influenza e tétano de outro laboratório, né, para mostrar diferentes aí. Essa rinopneumonite, então, a gente tem diferentes, passando aqui, né, para outra doença, que é a rinopneumonite, diferentes herpes vírus, né, que é o que está acontecendo agora lá na Europa, um surto de herpes virose, que o herpes vírus do tipo 1, principalmente rinomieloencefalite, ou seja, rinite associada à inflamação da medula e do encéfalo. O herpes vírus do tipo 4, principalmente rinopneumonite, mas vocês vejam que aqui as elipses, né, da manifestação da doença se cruzam, então pode ser que seja herpes vírus do tipo 1 e tenha rinopneumonite, mas principalmente rinopneumonite herpes vírus 4. Herpes vírus do tipo 2, né, alguma rinopneumonite. E herpes vírus do tipo 3, que é o herpes vírus reprodutivo, né? Doença reprodutiva, igual a gente vai ver. É altamente contagiosa, a herpes virose equina, né? O herpes vírus do tipo 1 e do 4 são os respiratórios, igual a gente viu na imagem, né? A transmissão é por aerosóis ou contato direto com as secreções infectadas em água ou fomites, né? Igual a gente estava falando, os utensílios, a cama e vários outros aí, até mesmo as pessoas carregando na roupa, né? De um animal para o outro. As formas, né? Respiratória, neurológica e abortamento, aqui, né? Do lado esquerdo da imagem, a gente vê o ciclo da doença, que a gente pode, né, ter um indivíduo que se infectou, né, quando potro, quando animal adulto, estabeleceu latência, esse animal fica em latência, sofre um estresse, né, uma quebra de imunidade aí, reativa o vírus e começa a contaminar outros animais, né, que estão presentes ali no rebanho. Ou o animal fica doente mesmo já de cara na primeira contaminação, né? E pode já passar as doenças para o rebanho. Aqui, né, na direita, uma imagem aí, né, do herpes vírus. O animal incoordenado, vocês vejam aí que ele abaixa a cabeça, tá apoiado nessa parede aqui, ó. O animal com um equino em condição normal nunca faria isso, né? Ficar só apoiado nessa parede e ainda abrindo, né, aí o quadrilátero de sustentação aí nos anteriores para tentar se equilibrar aí, para manter, né, esse equilíbrio. Nessa outra imagem aqui, voltando um pouquinho, né, o sinal aí, né, de rinite, essa secreção nasal aí no animal, né, rinopneumonite. E aqui o ciclo, né, que a gente já mostrou aqui, né, que os animais podem ser contaminados via reprodutiva, né, as éguas abortarem ou os animais nascerem fracos, e a partir de animais que são esses animais aí que ficam com infecção latente, né, e que tenha uma reativação do vírus em casos de infecções com imunossupressão, reativa o vírus e contamina outros animais, ou aquele animal jovem, né, que viu o vírus aí e que ficou doente, pode transmitir para outros ou pode ficar latente aí essa infecção. Aqui é um dos sintomas, né, o abortamento aí, vocês veem o fetinho com os anexos, né, e o restante aqui, né, da placenta desse animal. A prevenção, né, isolar todos os fetos, os recém-nascidos doentes, né, os animais jovens doentes, os casos respiratórios, os casos neurológicos, por no mínimo 3 semanas, né? Desinfetar o ambiente, remover e queimar a cama e estabelecer quarentena para todos os equinos introduzidos no plantel. Utilização de vacina aí na prevenção, né, contra herpes vírus 1 e 4, principalmente, né, porque eles têm a característica aí respiratória de a transmissão alta, né, porque a égua que abortou, ela já é considerada animal problema, então a gente já vai estabelecer para ela um protocolo de animal problema, né, e procurar a causa daquele problema. Para vacina, né, primeira dose a partir dos 3 meses nos potros e a segunda dose de 1 a 2 meses após a primeira. Éguas prenhas, vacinar com vírus morto, né,
no quinto, sétimo e nono mês de gestação, porque existem diversas vacinas aí no mercado, como a gente viu, essa primeira aqui, né, que só tem herpes vírus, e outras vacinas aí que são, né, associadas, né, de herpes vírus, rinopneumonite aí, vocês vejam, ó, com influenza equina, né? A vacinação, então, anual ou intervalos menores, vai depender a revacinação de risco de exposição desses animais, trânsito e várias outras. Passando para outra doença viral aqui importantíssima dos equinos, nós temos, né, a anemia infecciosa equina, doença viral crônica, né, retrovírus aí, também chamada por muitos de a AIDS do cavalo, porque é um retrovírus também semelhante ao retrovírus da imunodeficiência adquirida, né, no caso do ser humano. E os prejuízos aí, né, que são os prejuízos crônicos mais observados, né, a perda de peso, o animal tem menor capacidade de trabalho, cada vez mais comprovada aí nas pesquisas, inclusive as pesquisas recentes, né, que comprovaram lá nos cavalos pantaneiros, que dizia assim, não tem tanto problema assim, tem anemia infecciosa equina, a gente mantém o animal no plantel, o rebanho é fechado e tal. Mas os pesquisadores comprovaram, né, lá do grupo da professora Adalgisa, que a performance, né, desse animal é reduzida sim se ele tem anemia infecciosa equina, reduzindo, né, também aí o valor de mercado desses animais que estão aí no rebanho. Bom, a transmissão é por via hematógena, né, insetos ou fômites contaminados, instrumentos cirúrgicos, agulha, mas também pode acontecer por meio, né, de secreções corporais ali no momento da cópula ou de inseminação por meio ali do sêmen. Muitos animais não vão aparecer clinicamente doentes para a gente, mas são portadores do vírus e fontes de infecção. E aí, o mutuca vai lá em um que tem o vírus e passa para o que não tem o vírus. E não existe, né, medicamento que elimine o vírus da circulação, tá, gente? E também não existe vacina, é questão às vezes até de concurso. Aí eu vou passar algumas para vocês lá na disciplina, que são questões, né, colocadas inclusive em concursos, né, métodos de prevenção de anemia infecciosa equina, e põe lá assim, vacinação. Não tem vacinação, né? Lógico que tá errado falar que tem vacina contra anemia infecciosa equina. E aqui, né, um cartaz aí de alerta para os produtores, né? Vacina não tem cura, anemia equina não tem cura, proteja os animais, sempre os exames em dia, né? Só transitar com os animais se tiver GTA, né? E só participar de eventos autorizados oficialmente, né? E denunciar eventos e trânsitos irregulares. Por quê? Esses junta-junta de cavalo que a gente vê por aí, sabe? Essas cavalgadinhas. Infelizmente, teve um esses dias para trás, né? Inclusive agora, em plena onda roxa, o pessoal juntando para fazer cavalgada. Gente, quem é que vai manter o isolamento dessas pessoas? Não vai. Então, assim, gente, ó, agora não é hora de fazer junta-junta e mais ainda junta-junta, né, de cavalo aí, não tá na hora da gente fazer isso. Agora é hora da gente ficar quieto em casa. No caso de anemia aqui, o que a gente faz? Uma sorologia anual do rebanho, nessa imagem aí vocês veem a coleta de sangue de um animal aí, recolhendo, né, a pessoa recolhendo o sangue para poder mandar para o laboratório para fazer sorologia contra anemia infecciosa equina. E ao introduzir animais no rebanho, né, exigir a sorologia negativa para anemia infecciosa equina em 2 testes consecutivos com no mínimo 30 dias de intervalo. Isso por quê? Porque o vírus pode estar incubado, né? Aí fez o teste, deu negativo, na realidade aquele ali é um falso negativo, porque está no período de incubação da doença. Então a gente espera 30 dias para fazer o segundo teste, assim que sair o resultado de 2 sorologias negativas, o animal pode ser introduzido no plantel. Outra forma de prevenção, né? Sempre a gente fala, seringa e agulha descartável individual. Para comprar caixinha com 100, a última caixinha com 100 agulhas que eu comprei foi, se não me engano, R$18. Não tem muito tempo isso.
E o último lote de seringas que eu comprei também com 100 seringas foi em torno de R$ 25, porque era aquela seringa de 25 ml, aquela seringa grande. Então, assim, é um pouco mais cara, mas vocês vejam que se a pessoa for comprar em maior quantidade, isso acaba sendo um valor irrisório em relação ao que seria o valor da perda do animal, né? E, inclusive, no caso aqui de anemia infecciosa equina, do impedimento do trânsito da propriedade, né? Então, assim, sempre esterilizar os materiais cirúrgicos, controlar os vetores, né, os hematófagos ali, né, principalmente mutuca, que a gente conhece nos plantéis, a gente sabe. Cuidado com os outros fômites, né, cela, embocadura, espora, cabrestos, né, que devem ser individuais ou desinfetados com hipoclorito quando possível. Limpeza, né, de materiais aí da tropa, por exemplo, pessoa, né, ter igual nas tropas lá de cavalo pantaneiro que se usa muito animal para lida, cada peão ter os seus 2 ou 3 cavalos ali que ele usa na semana, porque os cavalos também têm que descansar. E aí, para aquele cavalo ter a sua manta, né? Ter a sua espora, ou então passar hipoclorito na espora, isso não é uma coisa difícil de ser feita, né? Deixe uma solução lá para que ele passe em cada um desses equipamentos de uso, né? Porque invariavelmente, mesmo que seja a espora romba, né? Que a gente não usa mais aquela espora com pontas agudas e cortantes, pode ser que haja algum machucado ali no animal e que há contato com sangue. Se há contato com sangue, o vírus pode estar presente e a gente pode transmitir de animal para animal. Em Minas Gerais, né, para os animais portadores de anemia infecciosa equina, então deu positivo no teste, se é Vale do Rio Doce, Centro de Minas, Oeste, região metropolitana de BH, Sul, Sudoeste de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campo das Vertentes e Zona da Mata, tem que sacrificar o animal. Nas outras regiões, né, Norte, Noroeste, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, os proprietários poderão optar pela marcação, né, esse A aí, de positivo para anemia, com todas as medidas certinhas aí, lá nas normas, né, Instrução Normativa 45 do Ministério da Agricultura, a marcação dos equídeos por ferro quente, feita pelo médico veterinário oficial do Instituto Mineiro de Agropecuária, né, esses animais devem ficar isolados do rebanho e a propriedade interditada para o trânsito de equídeos. Então, é preferível não deixar essa doença entrar do que ela acontecer, né? E marcar animal positivo, essa coisa aí que a lei permite, né? Mas que acaba que se você mantém animais positivos, a chance de outros animais ficarem positivos é cada vez maior. Aqui, né, uma notícia aí, ó, em 2012, não tá tão longe assim, né, 21 equinos que fariam parte de apresentações de vaquejada no município, né, estavam positivos para anemia e foram aí sacrificados, né, gente, e é sacrifício e enterrar o animal para a gente não ter também problema com carcaça, né, vocês veem aí o tamanho da vala pelo tamanho da pessoa que tá aí dentro dessa vala, né. Aqui esse animal, né, a notícia aqui já de São Luís, né, animal já para ser sacrificado aqui com anemia infecciosa equina, né, aqui o animal já está mais magro, costelas aparecendo, então assim já pode ser indício clínico da doença. E aqui só para a gente ver internamente o que acontece, né, um pouquinho dos sintomas dessa doença, né, o fígado aqui, né, não está com aspecto de fígado saudável, tá com esse padrão, né, de hemorragia aqui, né, que ele tá aumentado, né, com as bordas abauladas e aumento desse padrão lobular, às vezes a gente fala até característica, assim, de fígado de noz moscada, né, parece que você cortou uma sementinha de noz moscada, esses desenhos aqui do padrão lobular do fígado. E aqui dentro do osso, né, que provoca, né, essa hiperplasia eritroide, justamente porque estão sendo, né, consumidas os eritrócitos do animal, por isso que chama anemia, e é por isso que tem prejuízo na função atlética desse animal, na função de lida também desse animal, por quê? Porque tá faltando oxigênio, né, gente? Tem anemia. Então, o que acontece? Substituição da medula óssea amarela, né? Vocês veem nesse osso longo aqui, que é a substituição da medula óssea amarela por, né, medula óssea vermelha aí, que é essa hiperplasia eritroide. Aqui a gente para,
um pouquinho na nossa parte aqui de manejo sanitário, para que na próxima parte da aula a gente fale de doenças bacterianas. Eu achei melhor dividir assim para ficar bem separadinho, né? E vocês conseguirem montar os seus mapas mentais aí da disciplina de uma forma mais adequada. A gente se vê no próximo vídeo, é daqui a pouquinho que a gente conversa mais sobre doenças dos equinos. E agora a gente acabou de falar de doenças virais e na próxima a gente fala de doenças bacterianas. Até lá!